Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é do blog Mundo Fictício, trazendo para vocês a série Lendo com Vocês, né? E aí eu trouxe essa revista aqui clássica dos heróis da TV e a estreia do nosso famoso herói, o Adam Warlock, né? Que seria a contraparte do Thanos, né? Que foi no cinema, numa cena pós-crédito do Guardiões da Galáxia. E a gente vai ver ainda como vai se sair aí no cinema. E aí a Fúria e a Força de Conan o Bárbaro, né? Que tinha também nos heróis da TV. Então assim, eu vou, como eu mostrei pra vocês, eu vou passo a passo em algumas coisas. Não vou dar muito spoiler, né? Em relação à história. Pra quem não sabe, né? Essa história também tem na saga de Thanos, formato em 5 volumes. Aquela da Abril. Então aqui, ó, né, já começa contando a origem do Adam Warlock, né? Faz uma recapitulação aqui do Alto Evolucionário, o primeiro encontro dele com o Thor, tá? Então ele é uma estreia, mas já tinha uma história anterior, né? Que foi relatada. E aqui vai indo, ó, né? Ele vai se apresentando, vai contando alguns tópicos da Contra-Terra, né? Que é a estreia dele não na Marvel, né? A estreia dele na história em quadrinhos, a série Heróis da TV. E ali vai relatando alguns tópicos da história do nosso querido Adam Warlock. Olha que legal, ó. Propaganda da Omo, né? Juntava os tiquezinhos para ganhar, leve um amiguinho desse para casa, muito legal, né? O selinho lá da turma da Luluzinha, eram as propagandas que tinha. E assim, essa história aqui, né, tem o Magus, né, que surge, que é o alter ego a contraparte do Adam Warlock, que é a parte ruim do Adam Warlock, né? E aí dá origem aí ao início de uma grande saga, né, que acaba se interligando com a saga de Thanos, né? Então, né, esses desenhos aqui são clássicos, certo? São muito clássicos. E tem toda uma explicação, né, do Jim Sterling, que praticamente é o dono do personagem, né? Lógico, com o aval do Stan Lee e tudo, mas ele que criou essa parte cósmica da Marvel, né? E aí ele começa a desencadear toda a história mesmo do Adam Warlock e sua contraparte ruim, que no caso é o Magus, tá? Então tem coisas aqui muito específicas, tem histórias que não estão na saga de Thanos e tem histórias que está. Então essa última aqui não está, tá? Então aqui, ó, tá? É a história clássica. Aqui tá, ó, para vocês verem aqui, ó. Argumento e arte Jim Sterling, letras Edson Gasparin e a cor Cleusa, né? Que são os brasileiros que fizeram, né, a repassagem aqui na editora Abril. Então é uma história clássica, é um quadrinho clássico. Recomendo aí quem tiver, tá? Para entender um pouco mais o Adam Warlock. Essa história já foi publicada pela Salvat, tá? Então quem tiver a Salvat vai encontrar alguma coisa dessa história aqui, tá? E tem uma parte inédita, né? Aí depois continua, tá vendo? Aí apresenta já o grande amigo do Adam Warlock, né? Que é um dos grandes amigos, né? Que no caso acaba, né? Para quem não sabe, acaba morrendo e parando dentro da joia espiritual. E o Pip, né? Pip também, que fica sendo um dos grandes amigos aí do Adam Warlock junto com a Gamora, né? Então é um pouco da origem, né? Um pouco do trio de amizade, né?
relata bastante coisa aqui. Essa história tem na saga de Thanos, né? E eles acabam aqui recontando lá, né? Ele acaba enfrentando aqui, né? Um dos primeiros, assim, seres que ele vai levar para dentro da mente, ó, que acaba tornando ele um sugador de almas, né? E aí ele acaba sofrendo as consequências disso, devido a que ele acaba tendo as lembranças, né? Toda aquela situação que a pessoa tem, o sofrimento, tudo. Só que ele acaba convivendo com isso, né? Ele vai se tornando o nosso paladino, do qual vai desencadear aí, né, o enfrentamento com o nosso conhecido Thanos. Tá? É uma revista clássica, tá? Aí depois vem a história Os Vingadores, tá? Tem uma história simples dos Vingadores, né? Com participação do Quarteto Fantástico. Aqui, para quem não sabe, né, deu para dar um spoiler aqui, ó, até que a morte os separe. Então é o casamento, né, da Vespa com o nosso querido Homem-Formiga, né? E no caso é o Jaqueta Amarela, né? Que é o Homem-Formiga. Então tem essa história aqui, que também é clássica, né? Parece aqui uns inimigos. Ó, esse aqui, ó, que é o Cavaleiro, vai estar no filme Os Eternos. Quem faz o papel é o ator que fez o do Game of Thrones, né? O Jon Snow. E aqui vai desencadeando aqui até vir a terceira história e última, né? Tem o Super Correio, ó, que era legal também, que falava bastante coisa, né, da Marvel, né, que se correspondiam as perguntas, faziam perguntas em relação ao que ia acontecer nas próximas histórias, se alguns personagens iam sumir. E aqui vem a história do Conan o Barbo, O Preço da Liberdade, que é aquele Conan mais início, né? Tá vendo? É o Roy Thomas e a arte final Sal Buscema, são clássicos, né? Que naquela coleção de capa dura preta, que essa história até já saiu no início, tá? Então é o Conan bem no início mesmo, né? Baseado, né, no criador, e ele tá bem assim selvagem, né? E essa história é muito bem relatada, tem coisas bem legais para quem gosta do personagem Conan, né? E dá o desencadeado, né? E o que é legal, tinha essa aqui, ó, no próximo número, né, dava um pequeno spoiler em relação à numeração posterior, né? Então, essas revistas aqui são clássicas, né? E por incrível que pareça, é difícil de achar, né? Hoje em dia, tentar nos sebos, né? Ou então no Mercado Livre e tal. Mas eu recomendo vocês terem, porque é um bom artigo aí para a coleção aí de vocês, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Curta o vídeo, compartilha, dá o like, né? Se inscreva, né? Para a gente continuar fazendo vídeos interessantes para vocês. E particularmente é muito legal assim quando a gente está lendo a revista com vocês, né? E vocês interagindo assim desse modo, porque é mais ou menos uma nostalgia, né? Parece que é como que a gente lê mesmo, né? Por isso que a série é lendo com vocês, né? Porque muita gente, eu mesmo, né, faria isso, né? Eu pegava a revista, folheava ela primeiro, assim, depois eu lia ela todinha, né? Pausa a pausa, né? É muito legal isso, porque tinha aquela curiosidade, né? Nossa, vou folhear a revista para ver, né? E vi alguns desenhos e tal. E depois, com o contexto da leitura, lendo com os balões, tudo, né? Aí você entendia, lógico, a história completa, né? Mas eu tinha essa curiosidade antes. Tem gente que faz diferente, que lê passo a passo, né? Tem gente que gosta de ver o final e depois ler de novo. Então tem cada um tem seu jeito, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Blog Mundo Fictício aí para vocês.